Eles não sabiam, mas o Espírito do Senhor sabia. Vamos orar pelas crianças. Abençoar as crianças em nome de Jesus. Isso, vamos orar pelas crianças. Glória a Deus. Ora você, Jesus, nós te agradecemos pelas nossas crianças. abençoamos. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha ministrando sobre a vida de cada um deles, que eles cresçam na graça, no conhecimento, que eles se tornem, ó Deus, instrumentos do Senhor. Livra eles, ó Deus, do todo mal, Senhor. Dá aos teus pais, Em nome de Jesus, Senhor, tua mão. ensinar os seus filhos o caminho que eles devem usar no Senhor. E quando eles crescerem, Deus, eles não vão se desviar, mas eles vão permanecer e cumprir todo o teu propósito em nome de Jesus. Amém. Deixa eu só falar aqui uma coisa. Eu estava ali ministrando, eu olhei. Eu vi a Alice sentada ali, colocando música. E eu me lembrei que eu comecei aqui o ministério de louvor lá em Cracolândia. E quando eu olhei, eu vi minha neta ali, eu falei, rapaz, eu tenho com ela. Você não perde nada quando você renuncia ao pecado, quando você abre mão da sua própria vontade, do seu interesse para seguir a Deus. Vale a pena. Vale a pena. Quando eu vi isso, eu me deu vontade de me jogar no chão, porque eu falei, Deus, Senhor é fiel. Deus, Ele é fiel. Não desista. Persevere. Que Deus vai dar os seus filhos, salvar você, seus filhos, seus netos, em nome de Jesus. Amém. A Dilma, quando eu conheci ela, ela botava, era o retroprojetor, né? Aí ela colocava as músicas no retroprojetor para ser projetado na igreja lá em Braslândia. E hoje, graças a Deus, está aí. Casada com o cara mais gato. Amém? João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Amém? Versículo simples e um versículo que nós utilizamos para evangelização. Mas hoje eu quero falar na palavra de Deus, né, sobre o nosso relacionamento. Relacionamento, a essência do cristianismo. Seguir a Jesus não é ser religioso, mas é ter um relacionamento. E é isso que eu quero falar nesta manhã, amém? Em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, tem operado nas nossas vidas. Eu peço agora nesta manhã que o Senhor esteja liberando a tua unção, para que eu possa trazer uma palavra de edificação, uma palavra de crescimento, uma palavra, Senhor, de exortação para a tua igreja, em o nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, Cristo não nos chamou para ser crente. Jesus não chamou eu e você para ser crente. Crente até o diabo é. A Bíblia diz que o diabo crê tanto que estremece. Então Jesus não chamou a mim e a você para ser crente. Eu me lembro que antigamente, lá no Recife, quando a pessoa aceitava Jesus, aí a pessoa dizia assim, fulano agora passou para a lei dos crentes. Fulano agora é da lei dos crentes. Né? E aí não é essa questão de ser lei dos crentes nem nada. Nós precisamos dos relacionamentos. Né? O Evangelho é relacionamento com Jesus. Para você entender o Evangelho, é importante. Você pega um ovo que está para chocar. Dentro daquele ovo tem um pintinho ali dentro. Aquele pintinho tem vida dentro daquele ovo? Tem ou não tem? Quantos acham que tem vida? Levanta a mão. Isso. Só que ele tem vida. Quando ele nasce, quando ele sai daquela casca de ovo, ele agora vai viver uma nova vida. Ele agora não vai viver mais aquela vida dentro do ovo, dentro da casca do ovo. Ele agora vai viver uma nova vida. Nascer de novo significa isso. Eu morrer para a velha vida e nascer para a nova vida.
Aquilo que eu vivi antes da casca do ovo se quebrar, antes de eu ser gerado, antes de eu de aparecer, né? Enquanto eu vivia ali, aquele mundo que eu vivia, aquele ali não me serve mais. Agora o que me serve é o novo mundo que eu vou viver com Jesus. Amém? A palavra de Deus deixa bem claro. Jesus veio para os judeus. Ele esteve ali no meio dos judeus. Ele pregou, ele operou milagres. Ele morreu por aquele povo. E aquele povo rejeitou Jesus. E a palavra de Deus deixa bem claro. Veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quando Deus fala, quando a palavra de Deus fala filhos de Deus, está tendo uma diferenciação aí. Porque antes de eu me tornar um filho de Deus, eu sou uma criatura de Deus. Eu sou aquele pintinho que está dentro da casca do ovo e que ainda não fui gerado. E se eu não sair daquela casca do ovo com vida, eu vou morrer ali mesmo. Acabou minha vida ali mesmo. Mas se aquela casca do ovo for quebrada no tempo certo e eu sair, eu vou passar a viver. Eu vou ter um relacionamento, eu vou experimentar uma nova vida. Né? Então, ele disse, veio para os que eram seus, mas os seus não os receberam. Porque os judeus, irmãos, eles esperavam Jesus assim, ó, que ele viesse um rei montado em um cavalo, certo? Com um exército para matar os romanos, destruir os romanos e tomar o reino. Porque Israel, naquela época, os hebreus, viviam subjugados pelo Império Romano, naquele período. Eles viviam subjugados ao Império Romano. Então, o que aconteceu? Eles pensavam que Jesus ia vir para libertar eles do Império Romano. Eles não compreenderam. É que nem muitos crentes hoje fazem. Infelizmente, nós precisamos da política, claro, eu entendo que a gente precisa. Algumas coisas para a gente resolver, a gente precisa da política. Mas a igreja em si, como essência, como nação santa, como algo de Deus espiritual, ela não precisa de política. Ela não precisa de política. Né? Eu tenho minha ideologia, eu nunca me meti em defender A ou B. Na última política eu achei de defender, não fulano, eu não gosto daquele camarada. Eu não gosto dele, não, eu gosto da minha mulher. Você votou porque você gosta. Não, eu gosto da minha mulher, meu irmão, que dorme comigo, que faz comidinha boa pra mim, que me dá carinho. Às vezes eu dou até colo, às vezes eu tô tão abatido, eu deito a cabeça no colo dela, tudo. Entendeu? Ela começa a fazer cafuné. Eu gosto de político? Gosto de nenhum. Não gosto de nenhum. Tenho um respeito pela autoridade constituída por Deus. Tenho o meu presidente da República, tenho que respeitar, tenho que orar por ele, que é o que a Bíblia manda. Não importa quem for. Né? Seja lá quem for o presidente. Então, eu não me meto mais. Falei para Deus, essa foi a primeira e última vez que eu dei minha opinião pública sobre meu candidato. A partir de agora eu vou escolher meu candidato, eu e Deus, e pronto, acabou. Por quê? Porque acaba criando uma divisão, né? Uns concordam com um, outros concordam com o outro, e acaba você botando a igreja numa fria. Eu fiquei revoltado mesmo. Eu vi lá em São Paulo, o ex-presidente Bolsonaro chegou na igreja, dispararam o culto e começaram a bater palma e gritar: mito, mito, mito. Isso é idolatria. Isso é idolatria. Não é porque ele não, podia ser qualquer outro. E vocês sabem, quem é aqui da igreja sabe que eu votei nele. Eu não neguei para ninguém que eu votei nele, mas eu não concordo com essas coisas. Entendeu? Não concordo mesmo.
Entendeu? Então, assim, eu até falei para um apóstolo lá, estava numa reunião de pastores, conversando com o apóstolo Omar, eu falei, olha, deixa eu te falar, Deus não permitiu que esse presidente ganhasse, porque a igreja estava desvirtuando o seu foco. Meu irmão, a nossa esperança não está aqui, não. A nossa esperança não está nos políticos. A nossa esperança, a solução dos nossos problemas, não está nos políticos, não está na política. A nossa esperança está no céu, amém? A nossa esperança está em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. E eu nunca vi Jesus ir para a porta de Senado, para a porta de Congresso, para a porta de nada, com bandeira, com placa e nem levando ninguém. Você viu? Lê na Bíblia isso? Ninguém vê. Está entendendo? Então eu acho que o diabo está enganando muitos pastores, levando para o lado onde não deve ir, está entendendo? E deixando de pregar o verdadeiro evangelho de Jesus e criando dissensão nas redes como é que se fala? Redes sociais, né? Nas redes sociais, até na televisão. Até na televisão mesmo. Então você acaba criando, afastando as pessoas de ouvir o evangelho. E eu falo para vocês, uma época eu estava indignado com aquele Alexandre de Moraes, eu digo, meu Deus, esse homem, Senhor, pega esse homem, faz isso, faz... Então, aí Deus falou comigo, quantas vezes você orou por ele? E se eu estou usando ele para consertar a igreja? Você sabia que a igreja cresce mais na perseguição? Você sabe qual é a maior igreja do mundo hoje? Quem sabe? Qual é a maior igreja evangélica do mundo hoje? Na China. É maior do que a do Yangshu. Sabe por quê? Porque eles se reúnem escondido. Eles não podem professar a sua fé publicamente. E é uma igreja que experimenta poder de Deus, experimenta milagres, entendeu? Não tem nem placa. A do Yangshu é lá na Coreia do Sul, é a maior igreja evangélica, local evangélica, que é a Assembleia de Deus de Yodo, né? Yodo lá na Coreia do Sul, é a maior igreja em termos de estrutura. Mas em termos numéricos de crente mesmo no mundo, o maior lugar é na China, onde os crentes são perseguidos mesmo. São perseguidos. Eles botam os caras crucificados na cruz, lá em alto mar. Isso não é só os crentes não, tá? Professor, qualquer religião. É crente, é católico. Lá não tem nem briga de católico com evangélico, porque todo mundo virou um só agora. Todo mundo virou um só. Aí eles botam o cara numa cruz e colocam no mar, e cada vez que o mar vai subindo as águas, a água vai bater no cara até cobrir a pessoa, e o cara morre afogado, crucificado, amarrado ali, pelo evangelho. Você está pronto para isso, acontecer uma situação dessa? Né? E aqueles que não negam ao Senhor, eles morrem, mas não negam a Jesus. Sabe por quê? Porque eles não eram simplesmente crentes, eles não eram religiosos, eles eram pessoas que tinham relacionamento. E quando você se relaciona, é diferente. Você sabe quem é a pessoa, você sabe o que a pessoa gosta, você sabe de tudo, porque você tem relacionamento. E Jesus está nos convocando, nos chamando para ter um relacionamento com Ele. Amém? Para que nós possamos desenvolver um bom relacionamento com Deus, nós precisamos entrar pela porta que é através do arrependimento de pecados, porque Deus não compactua com o pecado. Deus ama o pecador. Ele pode ser o que for. Deus ama ele, sim. Mas Deus não ama a prática dele. Deus não ama a prática dele, né? Então Deus vai deixar eu fazendo isso porque Ele me ama, então eu vou ser prostituto e Deus não vai estar nem aí porque Ele me ama. Eu vi muito esse argumento. Debati bastante com esse argumento. Se Deus é amor, por que Ele vai me condenar? Ele não está condenando você. Ele está condenando o teu pecado. Né? Ele está condenando a tua prática. Né? Você vai preso, não é você foi preso porque foi preso. Você foi preso porque você praticou alguma coisa que transgrediu a lei, não é assim?
Você roubou, foi preso. Você matou, foi preso. Foi a sua pessoa que levou você para a cadeia? Não. Foi o quê? Foi o seu ato. Foi a sua prática. Então, o que Jesus fala é da nossa prática. Ele ama todos nós, mas ele aborrece o pecado, né? Então nós precisamos abandonar o pecado, ter uma vida de oração, se quisermos ter relacionamento. Estudar e meditar na palavra de Deus e ter uma vida de obediência. Essa atitude em nosso coração fará com que Deus venha ao nosso encontro, relacionar-se conosco. Quantos aqui querem não simplesmente ser cristãos, nem religiosos, mas querem verdadeiramente um relacionamento com Deus? Amém? Eu, quando entendi isso, meu irmão, eu digo, que maravilha, é isso que eu quero para a minha vida. Eu quero relacionar-me com o Senhor. Às vezes a igreja está cheia de crentes, cheia de gente lá, cantando, orando, né? Mas não tem relacionamento com Deus. Eu fiz parte de uma igreja muito grande, tinha muita gente, quando manifestava um demônio, corria todo mundo, ficava um grupo de irmãos em cima do endemoniado, sangue de Jesus tem poder, sai pelo sangue de Jesus, né? E não conseguia expulsar o demônio, e o restante corria tudo, com medo, se escondia. É o que é isso? Falta de relacionamento com Deus. Porque quem tem relacionamento com Deus, numa hora dessa, tá querendo brincar aqui, Satanás. Sai em nome de Jesus. Amém? Então é relacionamento. Você quer relacionamento? Então vamos lá. Primeiro nós precisamos nos arrepender dos pecados diariamente. Todo dia nós pecamos. A palavra de Deus diz, se alguém disser que não peca, está sendo mentiroso e está chamando Deus de mentiroso. Se eu disser que eu não peco, eu estou dizendo que Deus é mentiroso, porque Ele está dizendo que todos nós pecamos. Em Romanos 3:23 diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A natureza pecaminosa está aí. O velho homem está aí, querendo ressuscitar. Segundo a prática romana, quando uma pessoa matava alguém, eles pegavam o defunto, aquela pessoa que o outro matou, e amarravam ele nas costas da pessoa. E aquela pessoa, aquele defunto, ia se decompondo, obrigado, ia se decompondo, e quanto mais ele se decompunha, mais ele fedia, né? Quanto mais ele se decompõe, mais ele fedia. E até aquela pessoa que estava carregando aquele defunto morrer também, de tanta infecção, de tanta coisa. Foi aí que Paulo citou aquele texto de Romanos capítulo 7, versículo 25. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele se referiu a isso. O velho homem, nós morremos para o pecado, nós assassinamos o velho homem, mas ele está aqui, ó, fedendo. De vez em quando o cheiro dele aparece. Carregamos ele nas costas, o velho homem. Quando nós olhamos para ele, nós fedemos, nós nos envolvemos com ele. Por isso que Paulo disse, o que eu quero eu faço, o que eu não quero isso eu não faço. Então, isso é o velho homem que está aí. E todo dia o velho homem quer reinar nas nossas vidas. A velha natureza é a mentira. Aí eu menti para me defender. Não, meu irmão, não minta para se defender. Arque com a responsabilidade. Pague o preço. Eu fiz isso por causa de fulano. Não, não bote culpa no outro, não. Assuma a culpa. Eu errei. Eu fiz isso. A culpa foi minha. Você me perdoa? Em nome de Jesus? Se ele disser que não te perdoa, o problema dele. Aí chama-se perdão unilateral. Mesmo que a pessoa não te perdoe, você está perdoado. Porque você fez a sua parte. Né? Mas eu tenho que chegar não só diante das pessoas,
Mas eu tenho que chegar diante de Deus e contar o meu pecado. Senhor, de manhã no meu devocional, ou à noite, tem pessoas que escolhem fazer o devocional à noite. Senhor, qual o pecado que eu cometi hoje que eu não estou lembrado de confessar? Às vezes na correria, no dia a dia, você... fulano tá aí, diga que eu não estou. Já foi um pecado, você mentiu, mandou dizer que não estava, você estava. Né? E outras coisas mais que acontecem durante o dia. Fulano, você pode fazer isso para mim? Não, não posso. E às vezes até pode, mas se omitiu, pecado de omissão. Então, quando eu vou na presença de Deus, eu apresento tudo que é pecado que eu cometi. E aqueles que eu não me lembro, eu vou pedir para o Senhor trazer a minha memória. Senhor, faz eu me lembrar, Espírito Santo, faz eu me lembrar de pecados que eu ainda não confessei a Ti. E ali o Senhor vai trazer na minha memória e eu vou confessar. Quando eu confesso ao Senhor, eu vou tirar aquela carga que está em cima de mim. Eu vou tirar aquele peso. Você sabe o que é o trabalho do psicanalista? Muitas vezes 90% do trabalho do psicanalista é ouvir pecado dos outros. Coisa que a pessoa fez e tem vergonha de contar para outro, ou coisa que a pessoa está com vontade de fazer e tem vergonha de contar para outro, ele vai contar para o psicanalista. É assim que funciona. Porque a pessoa precisa de se limpar, se esvaziar daquilo ali. Porque se você não conta para Deus, se você não busca o arrependimento daquilo ali, você vai ficar desanimado, vai esfriar na fé. Daqui a pouco você já não quer nem ver nenhum irmão, quer passar bem longe. Aquele irmão chato. Não é o irmão que é chato, é você que está com problema. Aquela irmã fofoqueira não é a irmã que é fofoqueira, é você que está com problema. E não admite. Porque se eu estou bem, não importa se a pessoa é fofoqueira, se a pessoa é falsa, se a pessoa fala comigo, se não fala, eu vou estar bem. Eu vou estar bem, vou entrar e falar com todo mundo, eu não tenho problema com ninguém. É o que João, lá em 1 João capítulo 1, versículo 7, ele disse: se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Amém? É isso aí que acontece. Nós temos comunhão. Por que nós quebramos a comunhão? Alguma coisa errada nós fizemos com o irmão e nós estamos agora nos escondendo dele. Né? E aí a consciência acusa logo. Então nós precisamos. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, Jesus disse, Paulo escrevendo aos Coríntios, ele disse: se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram. Meu irmão, não adianta você ir buscar na caixinha o seu passado. Já passou. Não adianta mais ficar querendo buscar aquilo ali. Aquilo não te serve mais. Você agora está em uma nova vida. Você agora está indo no caminho com o Senhor, caminhando com o Senhor. Veja o que Ele quer que você ande em novidade de vida. Tem gente que Deus liberta ainda, ele fica procurando ainda praticar a mesma coisa. Libertou ele das drogas. Aí ele fala: eu vou lá na boca de fumo para ver se eu fui liberto mesmo. Você está provocando, né? Libertou ele do álcool, ele vai para o boteco, chega lá, vou lá para o boteco para ver se eu caio mesmo, se eu estou liberto. Você não precisa provar para ninguém que você está liberto. Você precisa provar para Deus, você e Deus, seu relacionamento com Ele. Meus pecados, a Igreja Católica, desculpe aqui, a Igreja Católica ensinou que você tinha que confessar o pecado para o sacerdote. A Igreja Evangélica também pegou essa mesma coisa. Mas a Bíblia não ensina isso. Não é bíblico. Não, pastor, não é bíblico. Não é. A palavra de Deus diz: confessai vossas culpas uns aos outros e orei uns pelos outros.
O irmão pecou. Encontrou um irmão mais maduro, mais experiente do que ele. Falou, irmão, cometi isso aqui, tá? E não sei o que é que eu faço. Conversa os dois, ora, pede perdão para Deus. É resolvido o seu problema. Confessou de novo. Caiu de novo, mesma coisa. Caiu de novo, a mesma coisa. Aí sim, você confessou para Deus, você está caindo repetidamente naquela prática que você não quer mais cair, que você praticou e continua caindo, então você precisa de ajuda. Você tem que confessar, não é para ser exposto, para ser colocado diante das pessoas, ser humilhado da igreja, que nem muitos fazem. Eu mesmo fazia parte de uma igreja que no dia da ceia, os irmãos iam lá para frente confessar o pecado que eles tinham cometido publicamente. Eu acho isso humilhante e a Bíblia não mandou fazer isso. Não é bíblico. A Bíblia mandou a gente confessar para Jesus. Amém? É para Jesus, eu vou confessar meu pecado para Jesus. Agora eu estou caindo novamente naquele pecado, eu preciso de ajuda. E às vezes até de ajuda emocional. Perguntar alguma coisa? Às vezes até eu preciso de uma ajuda terapêutica. Existe. Essa semana eu estava conversando com alguns pastores, conversamos online, tá? E também pessoalmente. Ontem eu conversei com um e estava falando sobre um pastor lá em Goiânia, que estava de calcinha na rua, andando de calcinha de peruca, e pegaram ele, tiraram foto e começaram a extorquir ele com aquilo. E ele entrou em pânico. E ali nós estávamos conversando, o que é isso? Saúde mental. Os pastores precisam de cuidado, eles não têm. Eles pastoreiam igreja, mas ninguém está nem aí. Não procura ajuda. Tem que fazer terapia, sim, procurar um terapeuta, um psicólogo, um psicanalista, para se tratar, para falar. Eu resolvo o problema sozinho. Não resolve, irmão. Existem coisas que é espiritual e a gente resolve na oração. Mas existem coisas que é da mente, que é da medicina, que é ciência e que precisa de ajuda de um profissional. Tem 60% dos crentes dentro de igrejas estão surtando. Estão surtando. Você vê o irmão, aquele anjinho, aquela coisinha doce. Quando ele se solta, ele vira o cão. Por que isso? Ele está surtado, está reprimido, com medo de tudo, com medo de Deus, com medo dos irmãos, com medo não sei de quem. Então nós precisamos de ajuda. Eu sou seu pastor, pastorei você pela misericórdia de Deus. E também sou terapeuta. Não fique se iludindo aí, achando que você vai resolver seu problema. Busque ajuda. Eu sei que eu tenho uma agenda ocupada, mas a gente dá um jeitinho ali, viu? Eu vou até separar um dia na semana, exclusivo, que aquele dia vai ser para atender só pessoas da igreja. Quem precisar, aí naquele dia vai agendar, eu vou atender pessoas só da igreja. Por quê? Porque eu quero pastorear uma igreja saudável, uma igreja que esteja bem espiritualmente, mas que esteja também bem em saúde mental, porque as pessoas estão surtando. É muito fácil, às vezes, a gente sair criticando, acusando. O pastor de calcinha e de peruca. É muito fácil isso. Mas você não sabe o que aquele homem está passando. Por que o que levou ele a fazer aquilo? Você não sabe também o que está passando aquela igreja, a vergonha, a humilhação que aquela igreja está passando com aquela situação. Você está entendendo? Às vezes a gente só pensa no pastor que caiu, mas não pensa na igreja que ficou ferida, né? Então isso é muito sério. É muito sério. Então eu vou disponibilizar, estou orando a Deus aí para Deus me organizar aqui. E eu deixar um dia só para atender o pessoal da igreja. De manhã, de tarde e de noite. Esse dia vai ser o dia todo.
Então pode marcar, a gente vai atender você para ajudar você. Porque é bom, irmão. É bom a gente poder. E outra coisa, você pode ir lá, pode falar o que você quiser. Eu não vou me escandalizar com nada. Até hoje eu quero conhecer alguma coisa que eu me escandalize, né? Não me escandalizo não, tá certo? Então, mas vamos resolver o problema do pecado. Às vezes o pecado, existe alguma brecha na nossa vida que está levando a gente para aquele pecado. Existe algum trauma, alguma frustração, alguma coisa que foi quebrada na nossa infância, que foi quebrado e está levando a gente de volta para aquilo ali. E nós não queremos, choramos. Ah, Senhor, eu não queria isso, eu não queria fazer isso, fiz de novo, novamente. É porque alguma coisa foi quebrada. E precisa consertar isso aí. Tá certo? Em nome de Jesus. Depois nós vemos aqui, viver uma vida de oração. Marcos capítulo 1, versículo 35, diz a palavra de Deus que, tendo se levantado alta madrugada, foi para um lugar deserto e ali orava. Jesus, se Jesus precisava orar, por que eu não? Por que eu estou me achando que eu não preciso de oração? Eu tenho que ter meu momento de oração. Jesus reuniu com os discípulos no Monte das Oliveiras, no Getsemane, e chegou para os discípulos e disse: nem uma hora pudesse orar comigo? Nem uma hora? Nem uma hora você pode tirar para Deus? Você assiste novela de não sei quantas horas, assiste filme, seriado, fofoca da vida dos outros, da internet, fica compartilhando coisa, mas você não tem uma hora sequer do dia, de 24 horas, você separar uma hora para você falar com Deus, para você ter o seu encontro com Deus. Se você não tiver isso, você não vai se relacionar com Deus. Você não vai ter um relacionamento com Ele. Então é importante isso. A palavra de Deus, em terceiro lugar, ele diz é esperar no Senhor. Aprenda a esperar. Para ter relacionamento é isso. Quebrantamento, abandonar pecado, viver vida de oração e aprender a esperar no Senhor. Tem gente que é precipitado. Se Deus não faz, eu faço. E quebra a cara e depois está chorando. Eu vou esperar no Senhor. Né? O Salmo 37, o versículo 7, ele diz: descansa no Senhor e espera nele. Descansa. Qual é o teu problema? Qual é a batalha que você está enfrentando? Aprenda a descansar em Deus. Não se precipite. Não meta os pés pelas mãos, porque não vai dar certo. Querer resolver de qualquer jeito. Espera no Senhor. O Salmo 40, versículo 1, o salmista diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Você está orando e esperando em Deus, pode ter certeza que vai vir a sua resposta. Aquilo que você está esperando vai chegar nas tuas mãos. Amém? E por último, aprenda a andar em obediência à palavra do Senhor. João capítulo 14, e o versículo 15, e depois o versículo 21. João 14, 15 e o 21. Jesus disse assim, ó: se me amais, guardareis os meus mandamentos. No versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Olha aí. O Senhor vai vir, vai se manifestar. Você vai experimentar a presença do Senhor diariamente. Você vai ver a sua oração ser respondida. Tem gente que ora e não vê nada acontecer. Sabe por quê? Porque não quer obedecer. Olha, eu fico indignado quando eu vejo esse pessoal que vive correndo atrás de profecia. Eu creio em profecia, eu gosto, mas profecia, o Deus usa o profeta, fala para você,
Enquanto você não fizer aquilo que o profeta, que Deus usou o profeta para você colocar em prática, não vai acontecer na tua vida o que você está querendo. Você só pega a promessa, mas não pega a profecia toda. Aí recebeu uma profecia hoje, amanhã já está indo na casa de não sei de quem para receber outra profecia. Depois de amanhã está indo na casa de não sei de quem recebendo profecia. Sabe o que é isso? Meninice. Crente que não cresce. Menino. Gente menino que só... Deus falou hoje no culto. Não teve... Deus não usou nenhum vaso. Teve pregação, teve louvor, teve testemunho, teve um monte de coisa. Mas não teve profecia, ele diz que Deus não falou no culto. Tem gente assim. Então, obediência à palavra de Deus. Procure obedecer. Se você obedecer, você vai ver o que vai acontecer. Agora, se você não obedece, meu irmão, infelizmente, não adianta você ficar querendo se escorar na oração e no jejum dos outros, não. Procure obedecer à palavra de Deus. Assim você vai ter um relacionamento correto. Uma vida sem relacionamento correto com Deus é uma vida sem propósito. Então arrependa-se do pecado, crie um projeto pessoal de oração, estude a palavra e obedeça, a tudo quanto o Senhor está ordenando ali para você na sua palavra. Amém? Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Vamos pedir ao Senhor que essa palavra venha aos nossos corações, É uma palavra mais de exortação, de edificação, para que nós possamos praticar a palavra, obedecer. Tá, daqui a pouco. O que eu já quero falar? Fala, então. Toma o microfone. A bênção que ele me deu, muito grande, eu posso dizer que Amém. Amém, graças a Deus. Amém. Amém, graças a Deus. Amém. Glória a Deus. É importante, Graças a Deus. É importante isso aí, ó. Recebeu a bênção, veio no culto, já agradeceu o que Deus fez. É isso que a gente tem que aprender a fazer, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra e pedimos que o Senhor ponha a tua mão e abençoe nossas vidas, que nós possamos ter um coração ensinável, pronto para obedecer aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Nós vamos celebrar a ceia. Eu queria pedir, nós vamos